Este é mais um programa Despertai para Cristo. Queremos saudar ao nosso querido ouvinte com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, queremos trazer para vocês mais uma porção da Palavra de Deus, desta vez falando sobre a volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, convido os amigos que tiverem suas Bíblias à mão para abrir no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 35, que diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se aperceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão assentados no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite, nesta manhã. Queridos ouvintes, existem muitos eventos bíblicos antes da volta de Cristo. Nós falamos da volta de Cristo porque Cristo certamente, logicamente, já esteve aqui durante 33 anos e meio. Eu digo que esteve aqui fisicamente, porque espiritualmente, logicamente, ele continua presente. Naqueles dias em que Cristo estava por vir, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. E ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Jesus Cristo veio para estabelecer aqui o reino dos céus. Quer dizer, os céus governando através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um reino teocrata. E então, até naqueles momentos, naqueles dias, o governo era um governo humano, como é até hoje. Era um governo desse tipo que nós conhecemos. Mas Deus queria e enviou seu Filho para estabelecer aqui na terra o seu governo, o seu reino. E esse governo, que não foi possível, porque houve a rejeição dos judeus, será feito, isto é, esse governo será realizado depois da volta de Jesus Cristo. Ele vem levar a sua igreja, haverá 7 anos o julgamento da igreja, a terra também entrará em julgamento, e depois de 7 anos, Jesus Cristo vem com a sua igreja reinar durante 1000 anos, e aí é uma outra história. Nós queremos, nesta manhã, nos focalizar mais sobre a volta iminente do Senhor Jesus. Já naqueles dias, no dia de Jesus, eles fizeram a pergunta para Jesus:
no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 5. Senhor, é este o tempo em que há de restaurar o reino de Israel? Jesus Cristo disse, olha, não vos compete saber o dia e nem a hora, porque isso está reservado ao meu Pai. Portanto, eu quero que você vá por todo mundo, versículo 8, ide por todo mundo, né? Pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Ele disse, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me servireis 3 testemunhas, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, começando, logicamente, com Jerusalém. Portanto, queridos ouvintes, o próximo evento agora será a volta de Jesus. Antes da volta de Cristo, estava previsto, segundo Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15, a restauração do reino de Israel. Jesus Cristo disse, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. E a figueira, certamente, que ele está se referindo aqui, é a nação de Israel. A nação de Israel foi restaurada, nós conhecemos a sua história, ela foi restabelecida em 47 e hoje já desponta aí como uma das potências. Portanto, a figueira já está brotando e o verão, a volta de Jesus Cristo, está próximo. Quando nós falamos na volta de Cristo, é bom explicar algumas coisas. Por exemplo, Cristo vem entre nuvens para levar, para arrebatar. O próximo evento é o arrebatamento da igreja. Cristo vai levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. E se encerra aí a 6ª dispensação, a dispensação da graça. A porta da graça se fecha. Hoje, se você quiser ser salvo, se você quiser ir para o céu, é inteiramente de graça. Ninguém precisa fazer sacrifício, ninguém precisa fazer qualquer tipo de sacrifício, né? Qualquer tipo de obra para ser salvo. Porque a obra para a salvação é a obra redentora, a obra na cruz. Não quer dizer com isso que nós somos contra as pessoas caridosas, as pessoas que fazem a obra de caridade, que fazem a obra que nós aplaudimos e que desejamos que todos façam, que é a obra de assistência social aos pobres, aos mais necessitados. Portanto, meus amigos, a salvação não é pelas obras. A salvação é um dom de Deus, é pela graça, e a porta da graça vai se fechar assim que Jesus Cristo levar, assim que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele disse, irmãos, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aquelas pessoas que já morreram. Dado a voz do arcanjo, ressoado a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados entre nuvens, e assim estaremos para sempre com Ele. Então aí nós temos uma sequência, temos mais ou menos uma explicação, um mapa daquilo que está para acontecer, daquilo que tem acontecido. Então, o próximo evento é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
entre nuvens para buscar a sua igreja. A partir daí, a igreja será julgada, não para a perdição, mas sim a obra da igreja, o trabalho da igreja. Haverá então galardões para aqueles que têm trabalhado para o Senhor, têm pregado a palavra de Deus, têm anunciado, têm testemunhado, né, têm sustentado a obra, né? Então haverá os galardões para a igreja, né, para os homens, né, para os irmãos, né, as pessoas, né, quando digo homens, digo mulheres também, né, todo mundo que tem trabalhado na obra do Senhor. Nós seremos julgados para recebermos do Senhor os nossos galardões, enquanto que a terra estará passando por uma grande tribulação, uma tribulação como nunca houve e nem depois disso virá. Portanto, Jesus Cristo não disse exatamente o dia, ou a hora, ou o ano em que ele haveria de vir buscar a igreja. Mas ele disse que viria buscar. Eu venho buscar. E passará o céu, passará a terra. Mas as minhas palavras não passará. O céu vai passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras não haverá de passar, não hão de passar. Aí ele disse que aquele acontecimento, ou seja, a sua volta seria mais ou menos que nem nos dias de Noé. Naquele dia, no dia de Noé, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, né? Até que Jesus Cristo, ou seja, até que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio. Meus queridos ouvintes, a Bíblia não registra uma época tão pecadora, uma época tão cruel, tão violenta, de tanta prostituição, de tanta impureza, de tanta maldade, sobretudo de tanta violência, como nos dias de Noé. Jesus Cristo disse que voltaria exatamente como nos dias de Noé. Se nós ligarmos um aparelho de televisão, nós vamos ver violência. Violência e mais violência. Sequestro, roubo, assassinato e filmes violentos, filmes pornográficos, censura liberada. E muitas vezes a gente se sente constrangido a assistir um filme com os nossos filhos menores. Nós mesmos não temos condições de assistir certos filmes que algumas emissoras têm levado ao ar. Meus queridos ouvintes, a situação daqueles dias era assim, tão terrível, tão desumana, tanta perversidade, tanta crueldade, tanta violência, que Deus, a Bíblia diz que o clamor, a violência daquele povo subiu até Deus. Começou a incomodar Deus. Deus começou a ficar incomodado, muito incomodado. Então ele desceu do céu, do seu trono, e chamou um homem chamado Noé. Ele disse: Noé, prepara uma arca, porque eu já não aguento mais a violência e o pecado desse povo. O povo comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ninguém estava preocupado. O pecado vai fazendo com que as pessoas fiquem insensíveis. As pessoas começam a ficar com a mente cauterizada. De repente isso não é mais pecado, aquilo não é mais pecado. De repente, o que é torto começa a ficar direito, por causa da insensibilidade. Então Deus disse: olha, você prepara uma arca, porque daqui a 120 anos eu vou dar cabo desse povo, vou acabar, vou entrar em juízo com toda a terra.
Meus queridos ouvintes, nós vemos aí a misericórdia de Deus. Deus nunca trata com ninguém sem primeiro um aviso. Ele sempre dá uma oportunidade. A Bíblia diz que este evangelho será pregado em todo o mundo. Deus deseja que todo mundo tenha a sua oportunidade. E naqueles dias ele deu 120 anos para que Noé anunciasse que haveria um grande dilúvio e que Deus haveria de entrar em juízo com aquele povo. Existia um homem chamado Metusalém. A palavra Metusalém, ou Metusalá, é uma profecia, que quer dizer, quando eu morrer, virá. E ele morreu 969 anos. Foi a pessoa que mais viveu neste mundo. E quando ele morreu, completou os 120 anos que Deus tinha dado para Noé, e daí então era tempo de começar o dilúvio. Deus disse para Noé separar um casal, separar a sua família, isso é um casal de animais, e outros mais de um casal, e ele então mandou que Noé colocasse, agasalhasse aqueles animais nos seus devidos lugares, porque ele haveria de entrar em juízo com a terra e não ia demorar muito. E quando completou 120 anos, logo em seguida a morte de Metusalém, então Deus deu a ordem para Noé. Noé separou os animais, colocou dentro da arca, e certamente aquelas pessoas ficaram espantadas, achando que Noé estava maluco. Noé, com mais de 120 anos, era um velho maluco. E era um espetáculo muito bonito de se ver, e certamente um espetáculo hilariante também. Aqueles animais, aquele mundo de animais, entrando pela arca, e ele alojando aqueles animais, cada qual no seu lugar, e as pessoas vão acompanhando, achando graça, debochando. E depois Noé entrou na arca com os seus filhos e com as suas noras e com a sua esposa, 8 pessoas ao todo. E a Bíblia diz que Noé entrou na arca e fechou a arca por dentro, e Deus fechou a arca por fora. Acabou-se. Terminou a oportunidade. Não tem mais oportunidade. Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou a arca por fora. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que Deus abriu as comportas do abismo e começou a chover copiosamente. E Noé havia pregado que haveria de chover. Eles não acreditavam, porque nunca havia chovido. No capítulo 2, versículo 6 de Gênesis, diz que subia uma neblina da terra para poder então cultivar as plantas, mas chuva não existia até aquele momento. Nunca houve chuva até aquele momento, mas a partir daquele instante começou a chover copiosamente sobre a terra. E que espanto não foi aquele povo. E começou a chover, e começou a descer muita água, e trovoadas, e muita trovoada, e cai muita água, e os rios começaram a transbordar, e as cachoeiras começaram a descer, e começou a juntar água, mais água, e as águas começaram a subir, e aquele povo começou a ficar com medo, aquele povo começou a ficar apavorado, espantado, e correram até a arca, e bateram na arca. Abre a arca, Noé.
Noé disse, não posso, porque eu fechei a arca por dentro, mas Deus fechou a arca por fora. E aquele povo todo, o povo daquela época, juntamente com animais, vieram a perecer naquele tempo. Meus queridos amigos, meus irmãos, meus ouvintes, Cristo está para vir e levar a sua igreja. Figurativamente, a arca é Jesus. Quem estiver em Jesus vai estar salvo. Está garantido. Mas quem não estiver em Jesus, certamente vai perecer, não uma morte simples, não uma morte física, mas uma morte física, uma morte espiritual, uma morte eterna. Mas enquanto nós temos a graça, a porta da graça, enquanto o Espírito Santo está aqui, substituindo Jesus Cristo, então nós estamos vivendo a era da graça. Você pode ir para o céu, você pode subir com Cristo, se Cristo volta hoje, se você receber Ele como seu único e suficiente Salvador, então você tem a oportunidade de ir para o céu com Cristo. Mas se você não tomar essa posição, se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador, se você não aceitar essa salvação, certamente você vai ficar. Nós podemos fazer uma contagem regressiva. De repente podemos contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E Cristo leva a sua igreja. Fechou-se a porta da graça. Não há mais salvação. A salvação agora é mais pela graça. A salvação agora não depende mais da graça. Porque a porta da graça fechou. Então você vai experimentar os horrores eternos. Os horrores que esperam esta humanidade sem Cristo. Portanto, meus amigos, meus ouvintes, nós não estamos pregando isso para fazer medo a você. Como também Noé não estava pregando para fazer medo àquele povo. Nós estamos dizendo para você que você tem tempo agora. E que, sobretudo, você tem direito. Deus não limitou o número de pessoas. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça a morte física eternamente. Não pereça a morte espiritual, mas seja uma pessoa ressurreta por ocasião da volta de Cristo, se ela estiver morta, ou transformada, se estiver viva, por ocasião do arrebatamento da igreja. E quando Cristo levar a sua igreja e julgar a sua igreja, então ele volta com a sua igreja para estabelecer o ano messiânico, o ano dos judeus. Né? Aí é outra história. Poucas pessoas entrarão nesse processo. Deus me livre que tivesse que passar por esse processo, por essa provação que a terra há de passar. A única maneira de você evitar a grande tribulação, a única maneira de você evitar o julgamento eterno é se entregando a Jesus, recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, aí está a mensagem da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo crente, todo evangélico, toda pessoa que conhece a Bíblia está preparado, ou está se preparando para o encontro nos ares com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você também, meu querido ouvinte, tem esse privilégio. Não é privilégio só dos evangélicos, não é privilégio só dos crentes. É privilégio seu também. Receba o Senhor Jesus no teu coração. Deixe o Espírito Santo entrar no teu coração nesta manhã. Ele quer te regenerar. Ele quer te salvar. Ele quer ministrar na tua vida hoje o sangue expiador e regenerador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita, pois, hoje o perdão. Aceita hoje a salvação e a oportunidade que o Senhor te dá. Que Deus te abençoe. Querido Deus, mais uma vez, nós queremos te agradecer
por essa oportunidade. Queremos, mais uma vez, te pedir a tua bênção. Não cansamos de pedir que abençoe o nosso país, o nosso estado, a nossa capital, a tua igreja espalhada na face da terra e a nação de Israel. Ó Pai de misericórdia, abençoa também o Dr. Zé Roberto, que é responsável por esse trabalho, também o jovem que comanda aqui o trabalho na técnica, nosso irmão, que Deus possa abençoar da maneira rica e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.